Você é uma pessoa improvável, Eve, e eu também sou. Temos isso em Você comum. sabia que muitas das estrelas mais brilhantes da era dourada de Hollywood morreram sozinhas e esquecidas? Algumas delas estavam tão sozinhas que morreram e as pessoas só descobriram meses depois. Hoje, vamos prestar homenagem às nossas estrelas que já foram lendas, mas morreram totalmente na miséria. Até os mais próximos os deixaram na necessidade. Jean Arthur, 1991. Jean Arthur estava entre os talentos mais brilhantes da comédia das décadas de 1930 e 1940, mais conhecida por seus papéis em clássicos como O Galante Vagabundo, A Mulher Faz o Homem e Sócio por Acaso. Sua voz distinta, um tanto rouca, e a habilidade para entregar falas irônicas fizeram dela uma favorita de diretores como Frank Capra, e ela encantou o público que a via como uma heroína charmosa, mas determinada. Apesar de seu calor nas telas, Arthur era extremamente reservada, recusando entrevistas e evitando os círculos sociais de Hollywood sempre que podia. Em 1953, Jean Arthur decidiu abruptamente se aposentar do cinema, uma decisão que deixou muitos fãs e pessoas da indústria perplexos. Ela se retirou em grande parte da vida pública, vivendo uma existência reclusa no norte do estado de Nova York. Nos seus últimos anos, Arthur ensinou drama no Vassar College e na Escola de Artes da Carolina do Norte, mas nunca mais procurou o destaque público. Quando ela morreu de insuficiência cardíaca em 1991, já estava há muito tempo fora do olhar público. A querida estrela cômica que uma vez brilhou na tela ao lado de Gary Cooper e James Stewart partiu silenciosamente. Seu capítulo final em forte contraste com os papéis vibrantes que uma vez capturaram os corações de milhões. Clara Bow, 1905 a 1965. Clara Bow personificou o espírito das melindrosas dos loucos anos 20 mais do que qualquer outra estrela de sua época. Apelidada de It Girl, após sua atuação de destaque no filme It de 1927, ela canalizou com facilidade a energia juvenil, o apelo sexual e a modernidade. Bow foi a maior atração de bilheteria da Paramount Pictures durante a era do cinema mudo. E seu rosto expressivo irradiava alegria e travessura, cativando o público mundialmente. Por trás da fachada vivaz estava uma infância conturbada. Ela nasceu em extrema pobreza, sofreu negligência e abuso, e nunca encontrou estabilidade emocional duradoura. Mesmo em meio às luzes brilhantes de Hollywood, mover-se para os filmes falados provou ser um desafio para Bow, que sofria de medo do microfone e achava os exaustivos cronogramas de produção mentalmente cansativos. Rumores de escândalo, alguns verdadeiros, muitos exagerados, aumentaram. E Bow tornou-se alvo das colunas de fofoca, o que intensificou sua ansiedade. No início da década de 1930, ela se retirou completamente dos filmes, dedicando-se à vida doméstica. A promessa de sua fama se apagou enquanto ela lutava com problemas de saúde mental em isolamento. Quando ela morreu de um ataque cardíaco em 1965, enquanto assistia televisão sozinha em sua modesta casa, o público mal percebeu. A antiga It Girl, que incendiou a tela prateada, terminou seus dias muito como os começou, em grande parte fora da esfera de admiração pública. Larry Simon, 1889 a 1928. Larry Simon foi um comediante prolífico da era do cinema mudo, frequentemente comparado a Buster Keaton e Charlie Chaplin. Seu humor pastelão, acrobacias elaboradas e cenários grandiosos o destacaram no auge de sua popularidade. Um talentoso criador de gags, Simon escreveu, dirigiu e estrelou em inúmeras comédias de 2 rolos para Vitagraph e outros estúdios, ganhando um segmento substancial durante a década de 1910 e início de 1920. Sua energia frenética, expressões de olhos arregalados e disposição para suportar punições físicas por risadas garantiram que cada curta-metragem apresentasse cenários tumultuados, semelhantes a desenhos animados. Apesar de seu talento, Simon carecia de cautela financeira. As produções extravagantes consumiam orçamentos massivos, e quando os gostos do público mudaram, os filmes que antes os encantavam passaram a parecer ultrapassados. Com o avanço do cinema falado, o estilo físico de Simon começou a enfraquecer em atratividade. Acometido por dívidas, ele declarou falência. Sua saúde se deteriorou rapidamente. Alguns relatos sugerem que ele sucumbiu ao estresse extremo e possivelmente à tuberculose. Ele morreu em 1928 aos 39 anos, supostamente sem um tostão em um sanatório. Ofuscado por gigantes da comédia como Chaplin e Keaton, Simon foi
foi amplamente esquecido após sua morte. Seu estilo cômico imaginativo, que outrora o tornou um candidato de bilheteria, não conseguiu assegurar-lhe um legado duradouro na história do cinema. Ted Bara, 1885 a 1955. Ted Bara foi o primeiro verdadeiro símbolo sexual do cinema. Muitas vezes apelidada de A Vamp pelo seu persona sedutora nas telas. Alcançando a fama com A Fool There Was, ela encantou o público com seus trajes provocantes e olhar hipnótico. Para a Fox Studios, Bara era um ativo lucrativo que garantia controvérsia e vendas de ingressos ao interpretar heroínas sedutoras, e muitas vezes destrutivas. O estúdio sistematicamente fabricou uma história de fundo sobre ela ser filha de um místico oriental, embora na verdade ela fosse Theodosia Goodman de Cincinnati. Esse mistério calculado ajudou-a a se tornar uma das atrizes mais bem pagas da década de 1910. Quando os gostos do público mudaram e flappers mais saudáveis como Mary Pickford e Clara Bow entraram em voga, a popularidade de Bara caiu drasticamente. Na década de 1920, seu estilo de sedução vamp parecia ultrapassado. Muitos de seus filmes foram perdidos em um trágico incêndio nos estúdios da Fox em 1937, apagando grande parte de seu legado cinematográfico. Bara viveu tranquilamente depois, passando seu tempo com o marido e se distanciando de Hollywood. Ela morreu de câncer de estômago em 1955, deixando um legado fantasmagórico. Um ícone do cinema mudo cujo corpo de trabalho existente foi em grande parte destruído, e cuja famosa imagem de vamp praticamente desapareceu da memória popular. Mary Pickford, 1892 a 1979. Conhecida como a namoradinha da América, Mary Pickford foi uma das figuras mais influentes do início de Hollywood. Junto com D.W. Griffith, Charlie Chaplin e Douglas Fairbanks, ela cofundou a United Artists em 1919, pioneirando um novo modelo de produção cinematográfica centrado nas estrelas. Seus cachos dourados e papéis inocentes em filmes como Rebecca of Sunnybrook Farm e Pollyanna conquistaram o público mundial, e ela se tornou uma das mulheres mais ricas da indústria cinematográfica. A transição de Pickford para os filmes falados teve sucesso moderado, mas ela logo escolheu se aposentar, fazendo sua última aparição em um filme em 1933. Apesar de seu status na indústria, a vida posterior de Pickford foi marcada pelo recluso e pela luta contra o alcoolismo. Divorciada de Douglas Fairbanks, ela se casou com o ator Buddy Rogers, mas sua bebida persistiu. Ela limitou as visitas à sua propriedade em Beverly Hills, Pickfair, outrora o local de lendários encontros de Hollywood. Quando ela morreu de uma hemorragia cerebral em 1979, muitos fãs mais jovens mal reconheciam seu nome. Enquanto historiadores e cinéfilos honravam suas contribuições monumentais ao cinema primitivo, a memória do público em geral sobre a estrela luminosa tinha desvanecido. Seus anos finais ilustram a realidade desconfortável de que mesmo os poderosos fundadores de Hollywood poderiam cair nas sombras do esquecimento. Hedy Lamarr, 1914 a 2000. Hedy Lamarr desfrutou de fama ao longo das décadas de 1930 e 1940 como uma das atrizes mais glamurosas da MGM, estrelando em filmes como Argel e Sansão e Dalila. Amplamente considerada a mulher mais bela do mundo, Lamarr mantinha uma aura de sofisticação que cativava os fãs. Menos conhecido durante sua vida era seu espírito inovador. Junto com o compositor George Andreille, ela co-inventou um sistema de salto de frequência durante a Segunda Guerra Mundial, destinado a tornar os torpedos aliados mais difíceis de detectar ou bloquear. Embora crucial para a tecnologia sem fio posterior, ela nunca recebeu o devido reconhecimento ou recompensa financeira significativa por. Depois do início dos anos 1950, a carreira de Lamarr declinou acentuadamente. Processos judiciais, casamentos mal-sucedidos e prisões por furto arranharam sua reputação. Ela se afastou da esfera pública, vivendo eventualmente quase reclusa na Flórida. Após sua morte no ano 2000, muitos a lembraram principalmente por sua beleza deslumbrante, em vez de suas invenções pioneiras. Embora ela não tenha morrido necessariamente em completa miséria financeira, seu patrimônio valia supostamente vários milhões. Ela faleceu sozinha, com sua outrora vibrante carreira cinematográfica e substanciais contribuições científicas em grande parte ofuscadas por fofocas e esquecimento. James Murray, 1901 a 1936. James Murray foi catapultado para o estrelato com o S de King Vidor.
O clássico silencioso, The Crowd. Sua interpretação de um homem comum lutando contra a maré da vida ressoou profundamente com o público, e Vidor previu que Murray se tornaria uma das estrelas mais brilhantes de Hollywood. Ainda assim, Murray nunca parecia confortável com a fama. Ele sofria de alcoolismo, que rapidamente piorou quando o reconhecimento de The Crowd desapareceu. As ofertas diminuíram. No início da década de 1930, ele estava sem trabalho, frequentemente sem teto e dependente da caridade de velhos amigos quando conseguia encontrá-la. Uma nota trágica em sua ascensão meteórica veio com sua morte prematura em 1936. Seu corpo foi encontrado no rio Hudson em circunstâncias que permanecem obscuras. Algumas versões descrevem isso como um afogamento acidental, outras sugerem suicídio. Vidor, segundo relatos, tentou ajudá-lo oferecendo um papel em um novo filme, apenas para ser rejeitado por um orgulhoso Murray, que não conseguia encarar a piedade nos olhos do amigo. Pouca imprensa cobriu sua morte. O homem que estrelou um dos dramas mais comoventes da Era Silenciosa acabou por cair no mesmo tipo de obscuridade anônima que seu personagem em The Crowd tentara tanto escapar. John Gilbert, 1897 a 1936. John Gilbert foi o galã do cinema mudo, brilhando em filmes como The Big Parade e Flash and the Devil, este último ao lado de Greta Garbo. Sua química na tela era lendária, e rumores de um romance na vida real intrigavam os fãs. Com sua presença alta e elegante, Gilbert estava destinado a se tornar o ícone romântico da era dos filmes falados também. No entanto, dificuldades com o chefe da MGM, Louis B. Mayer, combinadas com uma voz que alguns críticos consideravam inadequada para o som, descarrilaram sua carreira. Embora sua voz fosse perfeitamente adequada, uma série de filmes sonoros mal produzidos e sabotagens do estúdio selaram o destino de Gilbert. Perder rapidamente papéis e entrar em conflito com os dirigentes do estúdio teve um impacto grave em sua saúde. Ele recorreu ao álcool para encontrar conforto, e em meados da década de 1930, sua estrela havia se apagado dramaticamente. Gilbert morreu em 1936 de um ataque cardíaco aos 38 anos, deixando um legado complicado. Algumas homenagens celebraram o maior amante do cinema mudo, mas em grande parte, o público já tinha se voltado para as novas estrelas do cinema falado. Sua rápida ascensão e queda permanecem emblemáticas das cruéis transições que marcaram a era inicial do som em Hollywood. King Baggett, 1879 a 1948. Antes da fama ser medida pelos seguidores em redes sociais, King Baggett era, provavelmente, um dos rostos mais reconhecidos no início do cinema mudo. Entre 1909 e 1916, ele estrelou mais de 100 filmes e dirigiu dezenas a mais. Apelidado de "o homem mais fotografado do mundo" no auge de sua popularidade, o nome de Baggett em um letreiro podia garantir grandes públicos ansiosos para assistir às suas interpretações de galãs ou heróis românticos. Infelizmente, o estrelato provou ser difícil de manter. Baggett lutou com o álcool e teve uma série de problemas pessoais que levaram a ofertas reduzidas. Ele tentou dirigir, mas alcançou apenas sucesso moderado. À medida que Hollywood evoluiu para a era dominada pelos estúdios, ele se viu relegado a pequenos papéis, muitas vezes não creditados. Seu nome, antes famoso, mal era reconhecido pelas gerações mais jovens de cinéfilos. Em 1948, ele morreu em relativa obscuridade. Enquanto alguns veteranos do setor reconheceram seu falecimento, o público há muito havia esquecido o homem que foi outrora tão proeminente que sua simples imagem aparecia em postais, nos jornais e em revistas de fãs por todo o país. Nita Naldi, de 1897 a 1961. Nita Naldi estava entre as vampiras exóticas do cinema mudo, estrelando ao lado de grandes nomes como Rudolph Valentino em Sangue e Areia. Ela trouxe uma presença sensual para a tela, capturando o espírito flamboyante da era do jazz. A imagem de Naldi era cuidadosamente cultivada. Cabelo comprido e escuro, maquiagem pesada e um olhar ardente. Ao lado de Theda Bara e Pola Negri, ela consolidou a popularidade das personagens vamp que seduziam homens para perigos morais e emocionais. A chegada dos filmes falados no final da década de 1920 apresentou desafios para Naldi. Seus papéis diminuíram e ela lutou com o ganho de peso que dificultou ainda mais as oportunidades de elenco em uma indústria obcecada por juventude. Embora ela tenha se apresentado em produções teatrais aqui e ali, ela acabou se retirando dos holofotes.
Dificuldades financeiras seguiram-se, e Naldi viveu uma vida tranquila, fazendo aparições públicas ocasionais que lembravam aos espectadores de uma era passada. Ela morreu em 1961, sua estrela há muito apagada. A mulher que outrora exalava fascínio exótico na tela de prata terminou seus dias quase anônima. Sua persona sedutora, da era do cinema mudo, relegada a antigas fotos de publicidade e a arquivos de filmes mudos dispersos. Veronica Lake, 1922 a 1973. Veronica Lake alcançou a fama no início dos anos 1940, com um penteado característico que encantou o povo em casa durante a Segunda Guerra Mundial. Filmes como As Viagens de Sullivan e O Perigo Mora ao Lado a impulsionaram ao status de pin-up, e ela era frequentemente escalada como a loira fria com uma veia misteriosa. Apesar de sua fama, a carreira cinematográfica de Lake foi prejudicada por problemas pessoais e profissionais, incluindo a reputação de ser difícil no set. Ela também lutou com problemas de saúde mental e alcoolismo crônico. Após uma série de filmes de baixo desempenho e desentendimentos públicos, sua carreira evaporou, e ela enfrentou sérias dificuldades financeiras. Na década de 1960, Lake desapareceu de Hollywood, trabalhando como bartender e garçonete em Nova York para sobreviver. Ela tentou breves retornos, mas nunca tiveram sucesso. Quando sucumbiu à hepatite em 1973, ela vivia em relativa pobreza. A notícia de sua morte surpreendeu muitos que já haviam presumido que ela tinha partido, incorporando a narrativa trágica de uma ex-estrela, cujo glamour dourado se desvanecera muito rapidamente. Bela Lugosi, 1882 a 1956. O húngaro, Bela Lugosi, alcançou fama imortal como Conde Drácula, no clássico da Universal de 1931. Seu forte sotaque e olhar penetrante fizeram dele o vampiro definitivo do cinema. Uma atuação tão icônica que ofuscou o restante de sua carreira. Preso em papéis de horror, Lugosi encontrou cada vez mais dificuldade em conseguir papéis sérios. Ele passou por problemas financeiros, agravados por um vício em morfina decorrente de ferimentos de guerra e ciática crônica. Na década de 1940, a Universal favorecia outros protagonistas de horror, como Boris Karloff, marginalizando ainda mais Lugosi. Desesperado por trabalho, ele colaborou com o diretor de baixo orçamento Ed Wood, nos anos 1950, estrelando filmes como A Noiva do Monstro. Van Helsing, um cientista de grande distinção. Embora esses filmes posteriores sejam agora favoritos cult, na época, fizeram pouco para restaurar o prestígio de Lugosi. Ele morreu de um ataque cardíaco em 1956, solitário e financeiramente instável. Lugosi pediu, famosamente, para ser enterrado com sua capa de Drácula, uma imagem final assombrosa para um homem eternamente preso pelo seu papel mais famoso, ansiando por reconhecimento que nunca voltou completamente. Lupe Vélez, 1908 a 1944. Apelidada de A Tormenta Mexicana, Lupe Vélez era uma presença vibrante nos primeiros filmes falados de Hollywood, conhecida por seu temperamento explosivo e tempo cômico. Ela estrelou filmes como A Garota do México e a subsequente série A Tormenta Mexicana. A vida privada de Vélez era altamente publicizada, devido aos seus relacionamentos tumultuosos, incluindo um breve casamento com Johnny Weissmuller, famoso por sua interpretação de Tarzan. Apesar de seus talentos naturais para a comédia, Vélez encontrou dificuldade em se libertar de papéis estereotipados que exploravam seu sotaque e personalidade ardente. Quando ela engravidou fora do casamento em 1944, temia que o escândalo a arruinasse. Tragicamente, ela morreu por suicídio. Uma mistura de pílulas que tirou sua vida em um ato final dramático, como os tabloides apelidaram. Embora sua morte tenha recebido alguma cobertura, ainda que de forma sensacionalista, Vélez não recebeu a homenagem da indústria ou a despedida reverente que seu status de estrela poderia ter. Justificada. A estrela da comédia que outrora brilhou na tela foi praticamente relegada a um sórdido conto de advertência de Hollywood. George Sanders, 1906 a 1972. George Sanders trouxe uma voz aveludada e um charme urbano para papéis em filmes como Rebecca e All About Eve, pelo qual ganhou um prêmio da Academia. Sua interpretação de sofisticados irônicos e cínicos, muitas vezes com uma língua afiada, fez dele uma figura única em Hollywood. Apesar dessas distinções, Sanders lutou com demônios pessoais.
Ele se casou 4 vezes, incluindo casamentos com 2 irmãs, Gabor, Zisa e Magda. Na década de 1960, ele sentiu que sua carreira estava em declínio. Drake? Também com os cumprimentos relutantes de Max Fabian. Lloyd, eu nunca... E ele sofria de problemas de saúde. Em 1972, Sanders se registrou em um hotel em Barcelona e tirou a própria vida, deixando uma nota de suicídio sucinta e sombria. Ele citou o tédio como uma razão, refletindo o tédio existencial que o atormentava há anos. A notícia de seu falecimento ressoou mais na imprensa britânica do que em Hollywood, onde sua estrela havia consideravelmente diminuído. Sanders, outrora celebrado como um vilão refinado ou um galã sofisticado, desapareceu da consciência popular logo após as manchetes desaparecerem. O capítulo final de uma vida marcada tanto pelo espírito sagaz quanto pela solidão. Ramon Novarro, 1899-1968. Ramon Novarro alcançou a fama durante a década de 1920 como um dos principais ídolos matinês da época, especialmente após estrelar a versão de 1925 de Ben-Hur. Um rival contemporâneo de Rudolph Valentino, Novarro era admirado por sua boa aparência e uma certa graça introspectiva que ele trazia para a tela. Com a transição para os filmes falados, ele desfrutou de vários papéis de destaque, embora sua carreira tenha declinado gradualmente em meados da década de 1930. Ao longo de sua vida, ele escondeu sua homossexualidade do público para proteger sua carreira, suportando o segredo sufocante exigido pelo sistema de estúdios. Tragicamente, a história de Novarro terminou em violência. Em 1968, ele foi assassinado em sua casa em Hollywood Hills por 2 jovens que acreditavam que ele guardava grandes somas de dinheiro escondidas lá. Os detalhes brutais de sua morte ganharam uma breve cobertura sensacionalista, mas o público já tinha, em grande parte, esquecido a estrela outrora celebrada dos épicos mudos. Enquanto os entusiastas de cinema continuam a lembrar suas contribuições para a era de ouro de Hollywood, as circunstâncias de sua morte solitária ofuscaram o que deveria ter sido uma lembrança mais digna de um protagonista inovador, nascido no México. Marjorie Rambeau, 1889 a 1970. Marjorie Rambeau construiu uma carreira notável como atriz de personagem nas décadas de 1920 e 1930. Ela recebeu aclamação da crítica e até mesmo indicações ao Oscar por seus papéis coadjuvantes em filmes como Mean and Bill e Primrose Path. Rambeau foi uma presença constante na era de ouro de Hollywood, respeitada por sua versatilidade em retratar mulheres de discurso duro, ou figuras maternas. No entanto, ela nunca alcançou o auge do estrelato desfrutado por algumas de suas contemporâneas. À medida que os anos passaram, os papéis de Rambeau tornaram-se menores, muitas vezes participações não creditadas. Como muitas atrizes envelhecidas, ela descobriu que a indústria tinha pouco interesse em seus talentos, uma vez que ultrapassava certa idade. Ela permaneceu ativa na televisão e em papéis menores no cinema durante a década de 1950, mas a memória pública de sua época áurea anterior enfraqueceu. Quando ela morreu em 1970, houve cobertura limitada pela imprensa. Um destino irônico para uma artista que já havia sido reconhecida pela academia. Sua extensa filmografia, reflexo do trabalho árduo de uma atriz experiente de personagens, nunca lhe garantiu um lugar duradouro na imaginação do público. Vera Veiga, Barbara Jo Allen, 1906, 1974. Barbara Jo Allen era mais conhecida por seu personagem na tela, Vera Veiga. Uma personagem cômica tonta, ela atuou em inúmeros curtas-metragens e filmes de destaque do final dos anos 30 até os anos 50. Sua mistura encantadora de diálogos descabidos e tempo impecável a tornou uma presença familiar nas comédias da RKO e Columbia. Fora das telas, Allen era bastante diferente. Uma mulher educada e articulada, que também contribuía com sua voz para programas de rádio. Apesar do sucesso ocasional, o tipo de personagem Vera Veiga rapidamente saiu de moda, à medida que os gostos do público mudou. Allen lutou para encontrar novas oportunidades e se aposentou em grande parte após algumas aparições finais na televisão como convidada. Ela viveu seus últimos anos tranquilamente, envolvida em trabalhos de caridade e raramente buscando os holofotes. Ela faleceu em 1974 com pouca repercussão da mídia tradicional. Seu alter ego cômico em grande parte esquecido por um público que já havia transitado para novos estilos de comédia. Sua história atesta a natureza passageira da fama, especialmente para atores coadjuvantes de comédia. Em um cenário de Hollywood lotado,
Nelson Eddy, 1901 a 1967. Nelson Eddy era um barítono de formação clássica que desfrutou de considerável fama nas décadas de 1930 e 1940, frequentemente fazendo par com a soprano Jeanette MacDonald em musicais luxuosos da Metro-Goldwyn-Mayer, como Nora e Marieta e Rosemary. Essas operetas altamente românticas provaram ser um sucesso de bilheteria, e a rica voz de Eddy lhe rendeu legiões de fãs devotos. Além do cinema, ele se apresentou extensivamente no rádio e em salas de concerto, reforçando seu status como uma estrela da música popular de sua época. No entanto, os gostos por musicais e operetas mudaram após a Segunda Guerra Mundial, e Eddy encontrou-se rotulado e lutando para abrir novos caminhos. Seus papéis em filmes tornaram-se escassos, levando-o a se apresentar em casas noturnas e no palco. Embora ainda fosse bem visto entre audiências mais velhas, ele não conseguiu manter um apelo vasto. Na década de 1960, Eddy havia desaparecido consideravelmente da memória ativa do público. Ele morreu de um derrame em 1967. Embora seu falecimento tenha sido notado nas revistas de entretenimento, não gerou o luto nacional significativo que se poderia esperar para um ex-astro. Megastar. Suas grandiosas serenatas de tenor tornaram-se ecos distantes de uma era que parecia cada vez mais remota. Nina Foch, 1924 a 2008. Nina Foch começou sua carreira no cinema na década de 1940, frequentemente escalada em filmes noir como Escape in the Fog, e papéis coadjuvantes em filmes mais convencionais como Um Americano em Paris. Ela era reconhecida por sua elegância e dicção cuidadosa, que a destacavam como uma presença refinada, mas um tanto distante na tela. Embora ela tenha ganhado respeito crítico, incluindo uma indicação ao Prêmio da Academia para Executive Suite, Foch nunca alcançou o status de nome de destaque. Ao longo das décadas, trabalhou consistentemente em papéis menores em filmes e na televisão, ensinando atuação na Universidade do Sul da Califórnia. Foch era conhecida na indústria por seu profundo conhecimento do ofício, mas permanecia uma figura periférica aos olhos do público. Até o momento de sua morte, em 2008, ela era lembrada principalmente por cinéfilos dedicados e seus alunos. Embora não estivesse empobrecida ou totalmente isolada, seus anos finais não provocaram as grandes homenagens de Hollywood que poderiam ter correspondido às suas contribuições. De muitas maneiras, Foch personifica o destino de um ator trabalhador, cuja habilidade e longevidade são ofuscadas pela memória de estrelas mais chamativas. Sessue Hayakawa, 1886 a 1973. Sessue Hayakawa foi um dos protagonistas mais bem-sucedidos do início de Hollywood, um ator japonês cuja presença cativante na tela desafiou os estereótipos existentes. Alcançando fama com The Cheat, ele se tornou um ídolo das matinês, admirado por sua postura régia e atuações sutis. Em um momento de sentimento anti-asiático desenfreado, o sucesso de Hayakawa foi nada menos que extraordinário. Ele formou sua própria produtora para exercer mais controle sobre os papéis que desempenhava, na esperança de mostrar a complexidade dos personagens asiáticos, além dos estereótipos típicos de vilão ou servil. Com o advento dos filmes falados, o sotaque de Hayakawa e os preconceitos raciais da época limitaram suas oportunidades. Ele passou a atuar na Europa e até retornou ao Japão por um tempo. Um breve ressurgimento veio com seu papel em A Ponte do Rio Kwai, que lhe rendeu uma indicação ao Oscar de melhor ator coadjuvante. No entanto, a grande indústria de Hollywood nunca o abraçou completamente novamente. Ele morreu em Tóquio em 1973. Sua outrora ilustre carreira nos Estados Unidos, em grande parte esquecida pelo público americano mais jovem. Hoje, o trabalho pioneiro de Hayakawa é amplamente reconhecido por historiadores do cinema, mas ele permanece como mais uma figura da Era Dourada que passou silenciosamente da memória cultural coletiva. Marie Prevost, 1898 a 1937. Marie Prevost foi uma atriz nascida no Canadá, que ganhou popularidade na era do cinema mudo, posteriormente transitando para papéis cômicos durante os primeiros filmes sonoros. Conhecida por sua sagacidade brilhante e comportamento lúdico, ela apareceu em filmes dirigidos por Ernst Lubitsch e trabalhou ao lado de muitas estrelas proeminentes dos anos 1920. Ainda assim, apesar de seus sucessos iniciais, a carreira de Prevost sofreu uma queda acentuada após uma série de contratempos pessoais e profissionais, incluindo batalhas com seu peso, que a imprensa da indústria documentou de forma cruel. Lutando para encontrar trabalho, queda.
Prevost caiu no alcoolismo e em dificuldades financeiras terríveis. Em meados da década de 1930, ela estava morando sozinha em um apartamento modesto em Los Angeles. Em 1937, seu corpo foi encontrado após os vizinhos reclamarem de um cachorro latindo. Seu animal de estimação ficou ao seu lado por dias. Os detalhes sombrios fizeram manchetes, mas o interesse do público rapidamente diminuiu. Sua morte solitária destacou a cruel realidade de que uma estrela de outrora, amada por plateias e comédias, havia caído no anonimato, com apenas uma cobertura sensacionalista marcando sua última tragédia. Florence Lawrence, 1886 a 1938. Florence Lawrence carrega o título sombrio de primeira estrela de cinema. Antes do conceito de celebridade de cinema estar firmemente estabelecido, Lawrence era o rosto que o público reconhecia nos primeiros filmes mudos de um rolo produzidos pela Biograph Company. Sua popularidade cresceu tão rapidamente que os estúdios começaram a usar seu nome no marketing, uma estratégia inédita na época. Como pioneira, Lawrence inadvertidamente ajudou a estabelecer a ideia de uma estrela, cujo nome sozinho poderia atrair espectadores. No entanto, sua fama não durou. Lesões no set, mudanças na política dos estúdios e desventuras pessoais minaram sua carreira. Nos anos 1920, ela achava quase impossível conseguir papéis. Desespero financeiro e dor crônica assombraram seus últimos anos. Em 1938, ela tirou a própria vida ingerindo veneno, morrendo em quase total anonimato, apesar de seu papel monumental na história do cinema. A ironia de seu destino, que a mulher responsável por revolucionar a fama no cinema morreu amplamente esquecida, permanece como um dos primeiros e mais tristes contos de advertência de Hollywood. Frances Farmer, 1913 a 1970. Frances Farmer exemplificou a história de advertência de uma estrela desfeita por desafios de saúde mental e um sistema de estúdios severo. Ela ganhou destaque em meados da década de 1930, aclamada por suas atuações em filmes como Come and Get It. Franca e não disposta a jogar o jogo de publicidade e conformidade de Hollywood, Farmer logo ganhou a reputação de ser difícil. Uma série de explosões públicas e problemas legais se seguiram, culminando em sua institucionalização. Farmer suportou tratamentos psiquiátricos bárbaros, incluindo terapia de eletrochoque e supostas lobotomias, embora estas últimas sejam debatidas por historiadores. Ela tentou breves retornos, mas nunca recuperou seu potencial inicial. Quando ela morreu de câncer de esôfago em 1970, a memória do público sobre ela estava mais moldada por manchetes sensacionalistas do que por seu talento considerável de outrora. Enquanto as gerações posteriores a redescobriram por meio de livros e filmes sobre sua vida, na época de sua morte, Farmer era uma figura reclusa, cuja estrela brilhante há muito havia se apagado. Barbara Payton, 1927 a 1967. Barbara Payton iniciou sua carreira como uma promissora estrela no final dos anos 40, conseguindo um contrato com a Universal. Loira, esbelta e irradiando um apelo sedutor, ela garantiu papéis em filmes como Trapped. No entanto, sua vida pessoal tumultuada rapidamente ofuscou qualquer impulso na carreira. Casos divulgados com atores como Franchot Tone e Tom Neal levaram a escândalos, culminando em uma cobertura notória dos tabloides sobre altercações violentas. Com sua reputação em frangalhos, Payton encontrou poucos papéis disponíveis. Seu estilo de vida mergulhou em abuso de substâncias e prostituição. Na década de 1960, ela estava na miséria, vivendo em motéis decadentes. Ela escreveu uma autobiografia franca. Não tenho vergonha, detalhando seu declínio. Mas isso pouco fez para reviver suas perspectivas. Payton morreu de insuficiência cardíaca e hepática em 1967, com apenas 39 anos de idade. Embora manchetes noticiaram sua morte, elas foram ofuscadas por uma sensação de inevitabilidade sombria. O arco trágico da sua vida serve como uma lembrança clara de quão rapidamente e brutalmente Hollywood podia descartar aqueles considerados incontroláveis. Peg Entwistle, 1908 a 1932. Peg Entwistle permanece como um símbolo da desilusão de Hollywood, embora seu tempo na tela tenha sido mínimo. Uma atriz de teatro promissora, ela veio para Hollywood em busca de sucesso nos filmes. Ela conseguiu garantir um papel em 13 Women, mas o filme teve um desempenho abaixo do esperado, e sua parte foi supostamente reduzida.
Deprimida e desempregada, Entwistle famosamente escalou o H do letreiro Hollywoodland e pulou para a morte aos apenas 24 anos. Sua carta de suicídio expressava desespero por sua incapacidade de encontrar sucesso na indústria cinematográfica. Embora a tragédia tenha atraído a atenção sensacionalista dos jornais, o nome de Entwistle logo escapou da memória coletiva, ofuscado por estrelas maiores e pela rotina diária dos estúdios. Ela se tornou uma lenda urbana, alertando sobre os perigos da fama, conhecida nos tabloides como a garota do letreiro de Hollywood, eternamente ligada àquele marco icônico em vez de um corpo de trabalho robusto. Mabel Normand, 1892 a 1930. Mabel Normand foi uma das primeiras estrelas da comédia, trabalhando de perto com Mack Sennett e Charlie Chaplin. Apelidada de Rainha da Comédia, seu humor vibrante de slapstick e rosto expressivo ajudaram a definir o humor da era do cinema mudo. Ela estrelou em inúmeras comédias da Keystone, dirigindo e escrevendo algumas delas também, um feito notável para uma mulher no início de Hollywood. No entanto, Normand se envolveu em escândalos que incluíram o tiroteio do diretor William Desmond Taylor, no qual ela não foi implicada no crime, mas sua associação prejudicou sua reputação, e outro incidente envolvendo seu motorista. Embora seu talento fosse inegável, a controvérsia afundou sua carreira. A saúde debilitada, agravada pela tuberculose, a forçou a desacelerar. Ela morreu em 1930 com apenas 37 anos, ofuscada por manchetes sensacionalistas que disfarçavam suas contribuições vitais para a comédia cinematográfica inicial. O gênio cômico, que certa vez reinou na tela silenciosa, deixou um legado manchado, muitas vezes reduzido a rumores e insinuações. Roscoe Fatty Arbuckle, 1887 a 1933. Roscoe Arbuckle estava entre as estrelas mais bem pagas de Hollywood na década de 1910. Um gigante da comédia que mentorou figuras como Buster Keaton. Seu humor slapstick e agilidade notável desmentiam sua grande estatura, cativando o público. No entanto, sua carreira promissora e vida pessoal desmoronaram em 1921, quando foi acusado de envolvimento na morte da atriz Virginia Rappe após uma festa. Embora Arbuckle tenha sido eventualmente absolvido, os jurados não encontraram evidências de má conduta. Sua reputação nunca se recuperou. Colocado na lista negra pelos grandes estúdios, ele trabalhou nos bastidores sob um pseudônimo. No início da década de 1930, ele começou a reconstruir sua carreira, assinando um contrato para estrelar em curtas-metragens de comédia. Tragicamente, ele morreu de ataque cardíaco em 1933, aos apenas 46 anos, supostamente na noite em que comemorava a assinatura de um novo contrato de filme. O escândalo havia manchado irreparavelmente sua imagem, levando muitos fãs e observadores contemporâneos a acreditar erroneamente em sua culpa. Longamente ofuscado, o gênio cômico de Arbuckle só foi realmente reavaliado décadas depois, muito após sua morte solitária. Billy Dove, 1903 a 1997. Billy Dove, uma vez chamada de American Beauty, foi uma estrela importante na era do cinema mudo, enfeitando a tela em filmes como The Black Pirate, com Douglas Fairbanks. Ela era admirada por sua aparência deslumbrante e delicada graça, o que a tornou uma atriz principal popular. Ainda assim, quando os filmes falados surgiram, Dove, que tinha uma voz perfeitamente boa, começou a perder a paixão pela indústria em rápida mudança. Ela se retirou do cinema no início dos anos 1930 para se concentrar em sua vida pessoal. Embora tenha sido feliz no casamento por muitos anos, Dove afastou-se deliberadamente da atenção pública. Seu afastamento de Hollywood significou que as gerações posteriores de espectadores de cinema não estavam familiarizadas com ela. Trabalho. Ela viveu até os 90 anos, falecendo em 1997. Naquela época, poucos fora dos entusiastas de filmes mudos lembravam seu nome ou a presença luminosa que um dia a tornaram uma atração de bilheteria. Uma nota solitária ao longo de sua vida é que, em seus anos finais, ela recebeu reconhecimento limitado de uma indústria que havia avançado décadas antes. Wallace Reed, 1891 a 1923. Wallace Reed era o arquétipo do rapaz americano da era do cinema mudo. Um lindo e atlético ator que estrelou inúmeros dramas e comédias. O público o adorava em filmes de corrida como The Roaring Road e Double Speed, onde ele realizava muitas de suas próprias cenas de ação. Fora das telas, Reed era encantador e afável, aparentemente destinado a uma carreira longa e bem-sucedida.
No entanto, um ferimento durante a produção levou os médicos do estúdio a administrar morfina para que ele pudesse continuar filmando. Ele se tornou viciado, e as demandas do sistema de estúdio forçou-o a continuar trabalhando, agravando sua dependência. Em poucos anos, o vício devastou a saúde de Reed, e ele foi internado em um sanatório. Ele morreu lá em 1923, aos 31 anos. Embora sua morte tenha gerado algumas discussões sobre as condições de trabalho em Hollywood, o escândalo mais amplo ofuscou suas conquistas. O público, chocado com a revelação de abuso de drogas, rapidamente seguiu para novos ídolos. O nome de Reed desapareceu da memória popular, substituído pela próxima onda de galãs do cinema mudo. Seu fim solitário serve como um lembrete sombrio do ritmo brutal da indústria e da falta de apoio ao bem-estar dos atores. Erich von Stroheim, 1885 a 1957. Embora conhecido principalmente como diretor de Grandes Visões Inflexíveis, como Esposas Tolas e Ganância, Erich von Stroheim também atuou em diversos filmes, exalando uma presença imponente como vilões autoritários ou aristocráticos. Apelidado de O Homem que Você Adora Odiar, von Stroheim entrou em conflito com os executivos dos estúdios sobre orçamentos e cortes finais, levando a uma carreira de diretor interrompida pelas demandas comerciais de Hollywood. Embora tenha encontrado algum sucesso atuando em filmes de outros diretores, a indústria nunca esqueceu sua reputação de extravagância e insubordinação. Esta é a escadaria do palácio. Certo! Câmeras, ação! Ele partiu para a Europa, aparecendo em filmes franceses e em ocasionais produções americanas. Uma de suas melhores atuações foi em A Grande Ilusão de Jean Renoir. No entanto, o reconhecimento em sua terra natal permaneceu evasivo. Von Stroheim teve dificuldades financeiras, nunca recuperando a liberdade como diretor que outrora desfrutou. Se precisar de ajuda com o caixão, me O chame! Sr. Desmond está vindo para vê-lo, Sr. DeMille. Ele morreu na França em 1957, amplamente afastado de Hollywood, que já havia seguido em frente do seu estilo exigente. Embora não estivesse completamente sem dinheiro, ele faleceu sem o alarde que poderia ter sido dado a um visionário de seu calibre. Sua história encapsula a amargura de um autor cuja arte intransigente colidiu fatalmente com as realidades comerciais.